No mundo de Kaiju número 8, a humanidade ela vive sob a sombra constante de monstros colossais. E, como em toda grande história, nós temos soldados de elite, celebridades nacionais e o ápice da força e da esperança humana. Mas você já parou para pensar quem limpa toda essa bagunça? Quem lida com as entranhas? Com os dejetos, com a carcaça do monstro que o herói derrotou? E é aqui que a verdadeira história de Kaiju número 8 ela começa. Não na linha de frente do glamour, mas nos bastidores do trabalho sujo. E é aqui que encontramos a sua essência filosófica mais profunda, a história do trabalhador anônimo. O Japão de Kaiju número 8 é uma sociedade do espetáculo. A força de defesa ela não são apenas de soldados, elas são de ídolos. Cada batalha é um evento, transmitido, analisado e celebrado pela própria sociedade. Eles são a prova de que a humanidade ela pode revidar. Mas toda sociedade que exalta o espetáculo ela precisa de uma equipe de palco invisível, que são os limpadores de monstros, como nosso protagonista Kafka Ribino. Eles são a engrenagem essencial que permite que o show continue, mas que ninguém aplaude. Eles removem o trauma invisível da cidade, permitindo que a população esqueça do horror e celebre a vitória. Essa divisão ela não é apenas sobre trabalho, ela é sobre valor. Em um mundo que mede o sucesso pela fama e pelo poder de combate, o que significa ser um especialista em anatomia de kaiju para fins de limpeza? Significa ser um fracassado aos olhos da sociedade, e pior ainda, aos seus próprios olhos. E no centro dessa discussão nós temos Kafka Ribino, que aos seus 32 anos, ele é a personificação do sonho que ficou pelo caminho. Ele não é um preguiçoso ou alguém sem talento, não, muito pelo contrário. O seu conhecimento sobre kaijus ele é vasto, adquirido da forma mais visceral possível. Kafka ele representa milhões de pessoas no nosso mundo. Pessoas que um dia sonharam em ser astronautas, artistas, atletas, mas que a vida, as contas e as reprovações empurraram para um caminho realista. Ele vive a dor silenciosa de alguém com quem ele dividiu um sonho, Mina Ashiro. Não apenas alcançá-lo, mas ela se tornar o maior símbolo para ele. A sua frustração ela não é inveja pura. Ela é a frustração de quem se sente estagnado, de quem olha para o espelho e não vê o reflexo do que um dia desejou ser. Ele é o cara que quase conseguiu, uma das posições mais melancólicas que existem. Então, o impossível ele acontece. A vida de alguma forma irônica e brutal, ela lhe dá uma segunda chance. Mas essa chance ela vem com uma condição filosófica poderosa. Kafka ele queria poder para lutar contra os monstros, e ele o recebe, tornando-se um. Ele queria entrar no sistema que o rejeitou, a força de defesa. E para isso ele precisa se tornar a coisa que esse sistema foi criado para destruir. Essa não é uma simples história de ganhar poderes. É uma metáfora profunda. Quantas vezes para sermos ouvidos ou para subirmos em um sistema que nos ignora, não sentimos que precisamos nos transformar em algo que não somos? Adotar uma persona mais agressiva, mais fria, mais monstruosa para poder sobreviver e competir. E Kafka ele ganha essa força física para realizar o seu sonho, mas ele perde a sua identidade humana, a única coisa que lhe restava. Ele se torna literalmente o trabalho sujo que ele sempre limpou. Ele é o problema e a solução, tudo no mesmo corpo. Kafka Ribino, o trabalhador anônimo, finalmente tem o poder de ser um herói sob os holofotes. Mas o mundo agora o vê como a maior das ameaças. Ele conseguiu sair dos bastidores, mas foi direto para a lista de alvos a serem eliminados. Como um homem que sempre foi invisível, ele pode provar o seu valor quando a sua nova identidade é de um monstro. E o que isso nos diz sobre as nossas próprias noções de heroísmo, preconceito e o valor que damos às pessoas. Então Kafka ele navega por essa dualidade impossível, a luta para manter a sua humanidade, e como Kaiju número 8 ele critica a forma como a nossa sociedade julga o livro pela capa, mesmo que a capa ela seja feita de uma carapaça de monstro. Ele, que limpava os restos da batalha, agora possui a força para lutar na linha de frente, mas isso levantou uma questão crucial. Como um homem que o mundo vê como uma ameaça pode se tornar o herói que sempre sonhou ser? Uma vez dentro da força de defesa, Kafka enfrenta um novo tipo de anonimato. Antes o seu trabalho era invisível. Agora, os seus atos heróicos precisam ser invisíveis. Ele não pode se transformar e salvar o dia sob os holofotes, pois seria caçado e morto. E aqui, a metáfora do trabalhador dos bastidores ela evolui. Kafka ele se torna o herói fantasma. Ele ainda está limpando a bagunça, mas agora, em vez de limpar as consequências, ele secretamente previne o desastre. Ele é o motivo pelo qual seus colegas sobrevivem a encontros mortais, mas é forçado a assistir enquanto eles recebem as medalhas.
A sua recompensa não é a glória, mas a sobrevivência daqueles ao seu redor. E isso nos força a questionar: o que define um herói? É o reconhecimento do público ou um ato em si? Kafka ele vive essa forma mais pura de altruísmo, onde a ação ela é completamente desvinculada da recompensa social. Mas a genialidade de Kaiju número 8 é mostrar que o poder de Kafka não vem apenas de sua força monstruosa. A sua maior arma é a experiência que ele adquiriu em seu trabalho fracassado. Anos limpando carcaças deram a ele um conhecimento enciclopédico sobre a biologia dos kaijus. Ele sabe onde os núcleos se localizam, quais órgãos são vitais e como a musculatura deles funciona. Enquanto soldados de elite aprendem apenas a lutar com simuladores e teoria. Mas Kafka ele aprendeu com as mãos sujas de vísceras na prática. E o anime ele faz essa crítica poderosa à nossa sociedade, que muitas vezes valoriza o conhecimento acadêmico e o talento natural, acima da sabedoria prática, adquirida através do trabalho duro e da experiência. A força de Kafka é a fusão perfeita do poder de Kaiju com a mente do trabalhador. Ele prova que os anos que ele considerou um desvio em sua vida foram, na verdade, uma preparação mais crucial. Com tanto poder e sendo caçado pelo mundo, seria fácil para Kafka se entregar ao cinismo ou à sua própria monstruosidade. Mas ele não faz. E o motivo são as suas âncoras da humanidade. Reno Ishikawa, que é o jovem recruta que o admira, é a primeira pessoa a ver o homem por trás do monstro. Ele representa a esperança e a aceitação. E seus companheiros de esquadrão, mesmo sem saberem o seu segredo, o tratam como um igual, um amigo. Eles o interagem, dando a ele um sentimento de pertencimento que ele nunca teve. E claro, também Mina Ashiro. Ela não é apenas um objetivo romântico. Ela é um símbolo do seu sonho, da promessa que ele fez a si mesmo. Lutar para ficar ao lado dela como um igual é o que impede de se perder. É a sua bússola moral. Kaiju número 8 nos ensina que a humanidade ela não é definida pela nossa aparência ou pelo nosso poder, mas pelas nossas conexões. São as pessoas que nos mantêm com os pés no chão, que nos lembram pelo que estamos lutando. A jornada de Kafka Ribino é uma jornada para redefinir o significado de herói, monstro e força. Ele nos mostra que o valor de uma pessoa não está no seu cargo ou no seu conhecimento que recebe, mas em sua resiliência e sua vontade de fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, quem é o verdadeiro monstro? A criatura com um coração humano que arrisca tudo para proteger os outros? Ou a sociedade que julga tão rapidamente pela aparência, que descarta o potencial de alguém por causa de sua identidade e do seu trabalho, e que está pronta para destruir aquilo que não conseguem entender? Kaiju número 8 é, em sua essência, uma ode aos heróis do dia a dia, aos trabalhadores invisíveis e aos sonhadores resilientes, a todos que lutam as suas próprias batalhas longe dos holofotes. É um lembrete poderoso de que, às vezes, é preciso abraçar o monstro que existe dentro de nós para nos tornarmos o herói que sempre deveríamos ser. Eu me chamo Igor e vocês estão no Resenha Filosófica.